Bom dia, bom dia! Como é que tá, meu irmão, minha irmã? Mais um dia, hoje dia 23/7. Nós vamos para Provérbios 23. Aperta o cinto aí e vamos avançar. Ontem a live durou um pouquinho mais do que eu pensava, mas a gente falou muito sobre dinheiro, riqueza, prosperidade. Ontem a gente falou muito sobre família, sobre filhos. Então, se você não assistiu a live de ontem, eu te aconselho a assistir, tá bem? Vamos para Provérbios 23. A gente está sempre no comecinho aqui relembrando um pouco você do que Provérbios está sempre nos ensinando. Bom dia, e aí, como é que tá, irmão? Da Suíça é um pouquinho mais tarde, né? Eu vou ter que ir para esses lados, eu vou para Luxemburgo agora no próximo mês. Tem que dar um salto aí, provavelmente dia 5. Capaz de eu passar por aí. Provérbios 23, verso 1 vai falar assim, ó. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Atenção que ontem Salomão começou uma sequência de provérbios que ele pegou, acumulou e colocou aqui para a gente ouvir, para nos dar sabedoria, para nos ajudar a desviar do mal, tá bem? Então ele vai começar aqui a falar dessa sequência de provérbios, que é para prolongar sua vida, que é para te dar mais sabedoria, que é para te ensinar as pessoas que têm que estar perto, as pessoas que têm que estar longe. Hoje o sol está um pouquinho mais forte aqui. Vamos lá. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Por quê? Uma das maiores qualidades que você pode ter, ó, silêncio. Lembra da aula da forma, não forma e do absoluto? Forma é o som. Silêncio o silêncio não existe, ele é a ausência do som. Então, você é escravo do que diz e senhor do que não diz. Então, quando você está perto de alguém importante, você tem que se controlar. Controla a sua boca na sua fala. Você não pode confirmar qualquer coisa. Se você quer uma aula mais poderosa disso aqui, chama mesa de cima, mesa do meio, mesa de baixo. Tá? Na mesa de cima são os poderosos, são as pessoas que têm os resultados que você quer ter. Você é obrigado a estar nessas mesas. Você nem está sentando nessas mesas, porque você não sabe disso que eu estou falando com você. Tá no YouTube Método Torque. Método Torque, aula da alma. A alma vai falar de network. Network é mesa de cima, mesa do meio, mesa de baixo. Você tem que ter funcionário. Você tem que ter pessoas da mesa de baixo para você estar puxando para cima. Você tem que entender quem são as pessoas da mesa do meio, são os irmãos do reino. E a mesa de cima é as pessoas que têm os resultados que você quer ter. São pessoas que são importantes para você. Você tem que ter essas pessoas. Quando você estiver na mesa dela, Salomão nem está falando. Procura estar na mesa de pessoas importantes, porque ele já sabia que isso aqui tem que ter. Só que a gente está em 2026 e você não está sabendo disso. Você não está sabendo que você tem que estar na mesa dos sábios. O sábio é aquele que aprende o tempo todo. Thales, todo sábio tem dinheiro? Não. Então tem pessoa que tem dinheiro e não é sábio. Por quê? Para você ter dinheiro é só você cumprir alguns princípios. Cumprir os princípios, o dinheiro é consequência desses princípios. Então você precisa sentar na mesa de pessoas que têm resultado. Qual o resultado, Thales? O resultado que você quer. Até quando você vai ficar aí sem acelerar, mano? Tem como você olhar para o futuro. Quando você vai com uma pessoa importante, você acelera o tempo. Você vai no futuro, depois você volta. Como assim, Thales? Para que você está falando disso, Thales? Você entrou num banco, você entrou no Santander para trabalhar, você entrou como funcionário. Vou te ensinar a ir lá no futuro, 10 anos depois, e voltar para o tempo agora. Essa máquina já existe, está aqui na sua mente, tá? Vou te ensinar como é que você faz isso. É assim que você vai acelerar seus resultados. Entrou no Santander, primeiro dia, tá lá atendendo os funcionários, atendendo os clientes. Você limpa o chão, virou o Severino do Santander. Você chegou lá, você conheceu o gerente. O que você vai fazer? Você vai colar no gerente para fazer amizade com ele. Como que você vai fazer isso? Provérbios 15, se eu não me engano. Não, 21.
leva um presente. Você vai levar uns presentes para ele. Você vai tomar seu café, compra alguma coisa pro gerente. Você vai colar no gerente, fazer ele gostar de você. Como que você vai fazer isso? Com presente. Tá, mas eu não tenho dinheiro. Faz isso que você vai avançar no tempo 10 anos e voltar pro dia que você tava. Depois você deu uns presentinhos pro gerente, fez amizade com ele. Não precisa ser coisa cara, não. É só você lembrar dele. Qualquer presentinho que você der para ele vai funcionar. Quando você colou com ele, você vai colar e conversar com ele agora. Vai falar, quanto tempo você está aqui na empresa? Como é que você entrou na empresa? Aí vamos supor que o gerente entrou igual você. Não, entrei igual você, que entrei fazendo tudo, depois aprendi a mexer nas máquinas e comecei a atender os clientes. Depois que eu comecei a atender os clientes, eu aprendi muito do sistema, fui para o computador, comecei a ensinar os outros caras que entrou igual eu. Depois que eu comecei a ensinar os caras que entrou igual eu comecei a dominar o sistema aqui, passei para líder daquele setor e de líder do setor virei gerente. Quantos anos você demorou? 10 anos eu demorei para fazer o processo. Você tem que ter amizade com ele para responder suas perguntas. Aí você vai fazer o quê? Começar a olhar para a família dele. Ah, que hora que esse cara chega aqui? Não, o salário dele não dá para pagar uma casa aqui do lado de Santander. Ele não pode ser mudado do banco. Ele está morando 2 horas daqui. Todo dia ele vem de carro. Se ele chega aqui, é o primeiro a chegar e chega 8 horas da manhã. Ele está saindo de casa 6 horas da manhã. Ele não está tomando café com os filhos dele. Ele não está levando os filhos dele para a escola. Ele não está tendo uma manhã de qualidade de oração, de vida com Deus, de caminhar. Então ele vem aqui habitolado, já acorda com sono e está vindo para cá. Peraí, mas ele também é o último a sair. Aí você vê que ele é o último a sair, o primeiro a chegar. Se ele é o último a sair mais 2 horas para chegar para casa, ele não está tendo tempo de qualidade com os filhos dele. Peraí, eu vou ficar aqui 10 anos para me chegar nesse salário, para me morar longe, para mim não ter um tempo de qualidade com meus filhos, com minha família. Aí você vai continuar perguntando ele, aí como é que é seu casamento? Sua esposa é bacana? Você gosta de casar? Como você faz isso? Fala uma coisa de casamento. Nossa, eu não sei se eu fiz certo casando. Aí você vai ouvir ele falar assim, ó. Ah, não, esse trem de casamento não presta. Casamento não vale nada. Mulher só sabe reclamar da gente. A gente trabalha para levar dinheiro para casa para mulher reclamar. É lógico, tá trabalhando errado. Tá trabalhando com o braço. Esse trabalho não é bom para ele. Ele não dá tempo para a esposa. A mulher não quer saber de dinheiro só não, amiga. A mulher quer seu tempo de qualidade. O maior presente dos seus filhos não é o seu dinheiro, é você. Amigo, eu já comprei presente caro para meus meninos. Chega aqui na praça, deixa aqui, pode ser drone, pode ser carrinho, deixa ele com presente, ele sozinho e sai de perto. Você vai ver que você quer brincar, não quer brincar, eu tô falando sério que vocês podem pôr um drone na mão dele. É chato. Ele brinca 5 minutos, depois ele quer ir embora, ele chora, o brinquedo cai, quebra, porque o brinquedo dele não é o drone, é você. Tem uma aula minha que chama os 3 níveis da desculpa. O primeiro nível, quem é bom em desculpa não é bom em nada. Você não pode dar desculpa para nada. O segundo nível, você tem que manipular as desculpas. O terceiro nível é criar uma máquina que cria desculpa. Nesse segundo nível aqui, é exatamente isso do drone, da praça, do brinquedo. É só uma desculpa para você ter um tempo com ele. Inclusive o seu filho está usando isso só para ter uma desculpa para vocês ter tempo junto. A pirraça é seu filho manipulando a desculpa para pegar uma atenção sua, porque você não dá atenção para ele. Então como assim, Thales? Você precisa estar na mesa das pessoas importantes porque elas vão te acelerar no tempo. E aí quando você acelera no tempo, você pode voltar e falar, eu não quero perder 10 anos da minha vida. Aí você acelerou no tempo, entrou na vida do gerente, observou a família dele, que é a principal missão, uma das principais missões sua aqui é a família. Eu posso falar que é a principal, porque ela não está na vida de todos os homens que desceram na terra, mas poucos se tornaram eunuco do reino. Então se o cara não tem uma família em casa, ele tem que ter a família do reino. São pouquíssimos que tiveram isso aí, tá? Então eu posso falar aqui que sua principal missão é família. E se você olha para o gerente que está ali, que ganha mais, está ali há 10 anos e ele não tem o resultado que você quer, você acessou a mesa de cima, acelerou no tempo, voltou 10 anos para trás e falou, vou escolher outro caminho. Sai do banco na hora. No segundo mês você já pode sair do banco. Por quê? Você acelerou no tempo, irmão. Acelerou no tempo, voltou para o passado, que é o seu agora, e aí você falou, vou trilhar outro caminho.
Então é muito importante ter as pessoas importantes, as pessoas que têm resultado, as pessoas que já chegaram onde que você quer chegar. Essas pessoas às vezes não precisam também ser cristã, ter Deus. Presta atenção no que eu estou falando com você. Você tem que saber mexer na mesa de cima, mesa do meio, mesa de baixo. Não pode ter religiosidade aqui. Isso aqui é só resultado, é almático, tá? Almático tem a ver com o seu network. Seu network não tem a ver só com Deus e cristão e religião. O almático aqui tem a ver com resultado. Você tem que estar com pessoas que têm o resultado que você quer chegar. Se você não tem espiritualidade, você precisa ir atrás de alguém de uma mesa de cima que tem resultado. Bom dia, mamãe. Bom dia não, né? Boa noite, ainda está de noite. Se você é guloso, controle-se. Porque você sentou na mesa de cima, a sua boca é seu maior inimigo aqui. Na mesa de cima, você não pode ficar falando, sim. Você senta na mesa dos caras que sabem mais que você. Os caras que têm mais dinheiro que você. Você não pode falar sim. Você não pode falar vou. Você só tem que ter, aqui ó, não, ok, vou ver, vou pensar. Não, já tem que ter uma resposta. Pra já eu tenho um compromisso, mas eu vou pensar se eu vou. Por quê, mano? Eu sento na mesa dos caras, os caras é milionário. Aí os caras falam comigo assim, Thales, vão encontrar no sábado pra gente fazer uma coisa? Aí eles não falam o que eles vão fazer. Se eu falo sim, eu já acabei de gastar 1.000 euros. Como é que eu vou gastar 1.000 euros se eu tô no momento que eu preciso investir 1.000 euros para comprar mais mercadoria? Então na mesa de cima você não pode confirmar tudo. Você tem que tomar cuidado com a boca. Você não pode ficar comendo igual um bobo porque eles estão te olhando o tempo todo. Quem é da mesa de cima sabe ler pessoas. Você sabia disso? Só você que não sabe dos seus poderes. O cara tem um pouquinho de dinheiro aqui, ele já dá conta, sem ter riqueza, sem ter prosperidade que vem de Deus. Só com um pouquinho de dinheiro ele já dá conta de te ler, você que não sabe. Porque a partir do momento que você vai encontrando pessoas, que o dinheiro faz isso, você vai encontrando pessoas, você vai se conectando com pessoas, você vai tendo que lidar com pessoas. Só de você olhar para a pessoa, você já sabe o tipo dela. Você já sabe ler ela. A pessoa sentou na mesa, começou a comer sem parar, sem controle. O cara já olha, não tenha pressa de comer boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Ele pode estar querendo te testar, porque o cara que tem resultado, ele não vai trazer para perto quem não tem resultado. Como assim, Thales? Me explica. Se você sentar perto de mim e começar a andar comigo, ou entrar numa empresa minha, eu vou te colocar cá embaixo e você vai demorar um pouquinho para vir para a mesa do meio. E depois que você vir para a mesa do meio, vai ser teste atrás de teste. Porque é isso que essas pessoas fazem, porque você não pode trazer para perto aqueles que não têm controle, aqueles que não têm sabedoria. O tolo não pode andar perto de você. Qualquer um que subir um pouquinho mais de nível sabe disso, porque é prejuízo. Como assim é prejuízo? Eu já falei disso, não vou ficar repetindo para vocês não. Vocês voltam à live e assistem. Salomão já falou 20 lives. Por que é prejuízo o tolo andar perto de mim? Se você não souber nessa altura do campeonato. Então, muita atenção com sua boca, tá? Ele começa falando, tem que ter mesa de cima. Tem que ter pessoas que têm prosperidade, que tem o prosperidade não, né? Que tem o resultado que você quer. Que zona de Portugal? Nós estamos em Lisboa, tá? Tem que ter essas pessoas. Você é obrigado a ter essa pessoa na sua vida. Se você não tem, já está tudo errado. Se os seus amigos, você sabe tudo que eles falam, tá errado, mano. Você tem que ter pessoas que você não entende como eles chegaram naquele resultado. Você tem que ter pessoas que você não entende a tudo que ela fala. Você tem que ter pessoas que ela fala uma coisa que você não entende tudo. Tá, mas aqui na minha cidade é tão pacata, a gente não conhece ninguém. Mano, então desconecta de todo mundo, faz amizade comigo, clica no meu TikTok e vem aqui conversar comigo nas lives. Você vai virar meu amigo, você vai ter uma pessoa que você não vai entender tudo que ela fala. Eu te garanto que as coisas que eu tô falando, você não vai entender tudo. Tazão, aqui não tá. Então segue lá no YouTube, para de ouvir as outras pessoas. Não no sentido de não escutar, não no sentido de abandonar todo mundo, que demora. É Deus que vai tirando as mesas, é o Espírito Santo que vai te revelando as pessoas que têm que sair de perto e as pessoas têm que vir para perto. E aí você vai, todo mundo você pode escutar, mas ouvir você não ouve todo mundo. As pessoas vão vir te dar conselho, você escuta elas. É tola, então não vou ouvir, vou fazer o contrário. É preguiçosa, então não vou ouvir, vou fazer o contrário. Esse aqui é sábio, então eu vou ouvir o que ele está falando, vou fazer o que ele está falando.
Então para de desculpa, mano. Para de desculpa, pelo amor de Deus. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, porque não é assim que fica rico. Nem pense demais isso. Não fica pensando no dinheiro o tempo todo. É exatamente o que vocês estão fazendo aí, ó, quem está atrás do dinheiro. Pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado como uma águia. Por quê, meu irmão? Porque o dinheiro tem que correr atrás de você. O dinheiro é consequência. Então presta atenção, vamos dar um exemplo aqui. O dinheiro é consequência. Se você fica preocupado com a consequência, se você só pensa na consequência, cadê você fazendo as ações que geram a consequência? Presta atenção na frase. Se você se preocupar com as ações que vão gerar consequência, ficar o tempo todo pensando nisso, planejando isso aqui, quem que tem que correr atrás de você é a consequência. Não entendi nada, tá? Dá um exemplo. Tá bom, tem um cordão assim, que é um troféu, né? Quando você chega na linha de chegada da corrida, eles não te dão a medalha. Aí você fica o dia todo pensando na medalha. Aí vai a corrida é semana que vem, são 20 quilômetros. Você está pensando na medalha. Você está planejando a medalha. Você fica o tempo todo aqui. A medalha, nossa, quando eu tiver aquela medalha, eu vou ser tão feliz. Só que era você estar correndo 5 quilômetros pelo menos de manhã. No fim do dia você fala com a esposa, ó, vai ter a competição, eu posso dar uma corridinha aqui? Ah, ok, amor, pode ir, eu vou com você. Aí você traz a mulher que você melhor ainda, vai com os meninos dar uma corridinha. Só que não, essa é a ação para você ter a consequência, que é a medalha. Só que você não está fazendo isso, você só está pensando na medalha. Aí quando chega o dia da corrida, você não vai conseguir correr 20 quilômetros, você não treinou. Aí você vai ter a medalha? Não vai, a medalha vai fugir de você. Por quê? Porque a medalha é resultado a medalha é consequência, resultado de uma ação, que é você correr. Se você se preocupar só em ser um bom corredor, a medalha vai vir automática. É a mesma coisa com dinheiro. Se você preocupar em entender os princípios do dinheiro, se você preocupar em acionar sua prosperidade, buscar as riquezas de Deus, o dinheiro vem como consequência. Então eu falo com vocês de verdade. Nessa última casa agora não, mas a outra casa que eu morava antes, eu lembro direitinho, eu saía de manhã, tinha uma janela assim, ó. Eu era TVDE ainda, trabalhava num carro dirigindo. Eu abria a janela e falava assim: dinheiro, riquezas, ouro, prata, todos vocês que estão aí vibrando, que não tem alguém com vocês, vem correndo atrás de mim que hoje eu vou acelerar, vocês têm que me alcançar. Mano, foi dias, foram meses que eu fazia isso todo dia. Porque tem que vir atrás de você, você não tem que ficar correndo atrás disso. Se Salomão está falando, ele tinha autoridade. Salomão era trilionário. Até hoje nós não temos uma pessoa que tenha o nível financeiro que Salomão tinha. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Ele fala, coma um pouco mais, mas na verdade ele não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terra que pertence a órfãos. Deus é poderoso defensor dos órfãos e defenderá a casa dele contra vocês, os pobrezinhos, aqueles que não têm condição, as pessoas que estão um pouco pior, as pessoas que estão no fundo do poço. Todo mundo que não tem quem a defenda, Deus é o defensor delas. Cuidado com esse tipo de coisa. Não deixe de corrigir as palavras. Aliás, está no 12, né? Provérbios 23, 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Ou seja, não dá para aprender tudo. No outro capítulo ele fala, procure entender o que o sábio está falando. Eu vou falar coisas que vocês aqui que vocês não vão entender. Então você tem que procurar entender. Como que eu procuro entender? Repete a live, assiste de novo, vê outros vídeos, procura entender, escreve as principais partes. Você está ouvindo provérbios, já não é o primeiro provérbio que você está ouvindo. Cadê o papel e a caneta? Cadê você escrevendo as coisas importantes que estão saindo aqui? Cadê você, pelo menos com o telemóvel, com a Bíblia na mão, seguindo os provérbios junto comigo e gravando os principais aqui que mais estão mexendo com você? Então você tem que procurar essas coisas. Você tem que correr atrás disso, você tem que investir seu tempo nisso, você tem que querer isso, porque isso é uma causa que gera dinheiro.
E aí a pessoa tá agora 8 horas da manhã, ela tá procurando dinheiro em tudo, mano. Ela acordou cedo, ela vai repousar tarde, ela vai trabalhar 15 horas hoje, vai dormir só. Você sabe que tem gente que trabalha 15 horas no dia, né? Eu tenho funcionário meu que trabalha 15, 16 horas no dia. Eles ganham aqui em Portugal 1.000 euros por semana. Mas 15, 16 horas por dia para ganhar só 1.000 euros, mano. Outro dia que o cara ficou nervoso comigo, sério mesmo. Um dos caras que eu faço meus jogos com ele, meus marketing lá, o cara ficou nervoso comigo. Por quê? Eu fiz uma ligação, conversei com uma pessoa, aí falei, ah, tá bom. Aí liguei pra ele, falei, ah, tem isso aí, isso aqui, isso aí? Ah, tem sim, quanto você me faz? X. Aí eu fui e liguei pra pessoa, ah, tem isso aqui, você quer? Quero. 3.000 euros que eu ganhei. Mandei pra ele. Na hora que ele viu que eu ganhei 3.000 euros só com uma ligação, ele falou, não, mano, você não pode ganhar esse dinheiro, não. Aí ele foi e tentou, ele tirou coisas de mim, pegou lá uns 500 euros meu, eu falei, ah, bom saber. Por quê? Porque tem 20 caras igual ele que eu ligo aqui e pego os produtos. Então pra que eu vou ligar pra ele de novo se ele tem inveja do meu resultado? Ele quer que eu ganhe, só não quer que eu ganhe igual ele. Quem que é esse aí? Invejoso. Já está classificado, ó. Ontem ele foi classificado. Ontem foi quarta. Não, foi segunda-feira. Classifiquei ele. Invejoso. Quer que eu ganhe, mas não quer que eu ganhe igual ele. Quer que eu ganhe, mas não quer que eu ganhe muito. Está classificado, já sei quem ele é, já tomo cuidado. Não pode saber dos meus resultados. Você não tem uma classificação na sua cabeça. Você está muito preocupado aí, trabalhando. Você não tem tempo para ficar com ele. Mano, eu lembro a primeira vez que alguém me falou isso. Eu entendo quando eu falo isso com vocês. Eu entendo, porque eu ouvi. Eu cheguei em Portugal, eu tive acesso a uma pessoa milionária assim que eu cheguei. Essa pessoa milionária, a primeira coisa que ela falou comigo quando a gente sentou para conversar, ela falou assim, Thales, você não pode perder tempo trabalhando muito, porque você precisa de tempo para achar as oportunidades que vai te dar dinheiro. Você precisa de tempo para encontrar os fornecedores. Você precisa de tempo para encontrar a pessoa que quer o produto daqueles fornecedores. Se você não tem tempo, você está trabalhando o dia inteiro, como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai achar as oportunidades? Não funciona. Mas eu entendo que você não entende isso ainda. É difícil entender, mas depois você vai chegar lá. Não pode caminhar com pessoas que não se alegram com a sua vitória. Então, você não pode caminhar, você não pode trazer ela para perto. Você não pode deixar ela entrar no seu reino. Mas você pode usar. Inclusive, você deve usar essas pessoas. Toda energia deve ser usada. Entendeu? A pessoa está te entregando uma energia. Inclusive, essa pessoa me entrega muita energia. Eu já classifiquei que ela é invejosa, então ela não pode saber os meus resultados. Ela não pode chegar perto do meu coração. Mas eu posso ir lá, pegar o fruto e entregar para as pessoas que precisam do fruto que ela produz. Tá de boa. Você tem que conseguir fazer isso, tá? Então, ó. Deus é poderoso, defende dos órfãos, gente. Já leu no 13. Não deixe de corrigir a criança. Uma palmada não vai a matar. Por quê? Porque se você não corrige a criança, inclusive, quando ele fala isso aqui, eu tenho que falar com vocês de imagem paterna na criação dos filhos. A ciência já prova que se um pai almoça, não precisa ser pai não, uma figura masculina, ela tá junto com a criança uma refeição no dia, pode ser só o café da manhã. Pode ser só o jantar à noite no fim do dia. Uma refeição por dia com uma figura masculina. Pode ser seu tio, pode ser seu avô. Se seu marido te deixou, se você não tem um pai dos meninos, chama um primo, um irmão, um avô. Mas uma vez por dia tem que ter uma figura masculina na mesa, porque o índice de rebeldia cai em 59%. Uma refeição. Porque a figura masculina é responsável por colocar os limites na criança, não é a mãe. A mãe é responsável pelo papel do Espírito Santo, amar, convencer. Então a mãe convence, o pai põe autoridade. Aqui você não vai. Então, lá em casa, o meu exemplo, eu apresentei o chinelo às crianças, apresentei o corrião. Os castigos piores tem que ter uma palmada, tem que ter um chinelo e um corrião. Ele nem precisa bater. Na hora que ele vai, por exemplo, bater na mãe, você acha que se um filho meu encostar na minha mulher e não vai tomar uma chinelada? Vai tomar, irmão, na hora. Então, na hora que ele vai bater, eu já falo, ó, o chinelo. Aí já não vai mais, porque eu apresentei o chinelo. Então, quando você apresenta o chinelo uma vez, você não precisa apresentar 3, 4. Ele já gravou aqui, ó. Gravou aqui na memória dele chinelo. Falou chinelo, ele já... Não é só bater. Quando você for dar o chinelo, você fala, eu vou te apresentar o chinelo. Ó aqui o chinelo, ó o chinelo como é que dói. Você viu como é que o chinelo dói? O chinelo dói muito. Se você fazer de novo, bater na sua mãe, bater na sua irmã, bater em pessoas que tem chinelo. Aí você apresentou o chinelo. Um pecado mais grave. Corrião.
Bateu de novo? Ah, você fez de novo, então eu vou te apresentar o correão. Dá uma correãozada. Viu que o correão dói? O correão dói. Toda vez que você fizer de novo, fizer isso aqui de novo, correão. Fez isso, apresentou o chinelo, correão, nem precisa bater mais. Por quê? Você já fala, ó o chinelo, ó o correão, ele já corrige. Aí o que você vai fazer? Você vai criar um sistema de pontuação. Lá em casa com meus filhos, você fala assim, vai perder um ponto. Acabou, já tá feito. Por quê? Se ele perde um ponto, ele não come o docinho. Se ele perde um ponto, sempre tem um pirulito, um docinho lá na geladeira que ele perde. Porque são 3 animais aqui, ó. O gnu, vamos falar, o gnu, o leão e a águia. Do mesmo jeito que você educa um cachorrinho, você educa uma criança. Como assim, tá? Não pode falar isso. É assim, é de verdade. Ele acertou, tem recompensa. Ele errou, não tem recompensa. É simples. Não precisa ficar espancando seu menino. Não precisa ficar espancando sua menina. Não, apresenta o chinelo, que é importante, porque tem coisas que são mais graves. Mas por o resto das coisas, só você falar de pontuação já resolve. Tem outra live que a gente fala disso aí mais profundo. Você procura aí que tem. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Não deixe de corrigir uma criança, umas palmadas não a matará. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Quem é que não fica feliz com a sua sabedoria? Quem é que não fica feliz com seus bons resultados? Os invejosos. Todo sábio fica feliz quando o outro sábio se levanta. Inclusive, quando o outro sábio se levanta, ele quer trazer para perto, porque um vai aprendendo com o outro. Sábio não é quem sabe tudo. Sábio é aquele que aprende o tempo todo, tá? Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Você aprendeu, você ensina. Se você não está aprendendo, como é que você vai ensinar? Só o tolo que ensina sem aprender. Você já sabe tudo, tolo. Tem gente que entra aqui uns tolos. Eu falo a coisa aqui, mano, tão nítida, tão racional. O cara vem debater aqui no comentário. Já tá na cara que é um tolo. É tão papinho o raciocínio e ele não quer aprender. Não tem inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Não tem inveja dos pecadores. Por quê? Por que você não pode ter inveja dos pecadores? Porque é natural, o homem físico, o gnu tem inveja deles. Como assim, tá? Não entendi. Porque tem 2 processos. Tem a prosperidade. A prosperidade você cresce assim, ó. Não. A prosperidade você desce, a semente cai na terra, aí você tem que cavucar a terra. Provérbios 23, verso 17. Aí a prosperidade você desce, a semente tem que experimentar a escuridão, a semente tem que experimentar o silêncio, a semente, bom dia Lorena, bom dia para todo mundo que chegou aí depois. A semente tem que experimentar a pressão. Depois que a semente experimenta essas 3 coisas horríveis, aí ela tem que fazer uma escolha, morrer. Depois que a semente morre, aí ela cresce? Não. Aí ela continua aprofundando, aí tem que criar raízes. Aí até aparecer um brotinho que a raiz já está mais profunda do que tudo. Aí depois que a raiz está bem profunda, aí que ela começa a crescer para cima. E o mesmo tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Imagina esse processo, que é o processo bom, que é o processo de Deus, que chama prosperidade. Aí você é uma semente, aí você olha o outro, já cresceu uma árvore. Mano, a árvore já chegou um pinheiro aqui do tamanho enorme. Aí você olha, nossa, como assim, Jesus? Eu tô aqui, eu ainda tô criando raízes. Eu tô aqui há 5 anos, me aprofundando nisso, criando profundidade. Esse cara chegou hoje e já tá cá em cima. Por isso que Salomão tá falando, você vai ter inveja. O seu animal de baixo vai ter inveja. O que você faz na hora que for subir pro coração? Tem que ter um filtro aqui. Por isso que Salomão vive falando vocês, não tem inveja. Coloca um filtro aqui no seu coração, para quando essa inveja vier aqui debaixo do animal de baixo pro leão, o leão é o responsável por parar isso. Tá, como é que você explica isso aí? Eu te explico, tá na live da consciência, a 4ª live da consciência. Ou é a 4ª live da consciência ou a 3ª. Eu explico como instalar aqui no seu coração os aplicativos que são filtros. O seu coração tem memória, nessas memórias do coração é onde você instala as barreiras do animal de baixo. Então o animal de baixo vem trazendo inveja, o animal de baixo vem trazendo adultério, tudo isso aqui vem do animal de baixo. Na hora que passa no leão, você tem como instalar aqui filtros. Por isso que Salomão fala com a gente, de tudo que você tem que guardar, guarda o leão, o coração. Guarda as minhas palavras no seu coração, no leão. Porque quando você guarda as palavras de vida aqui, quando a morte tenta subir, a vida expulsa.
E na live eu até ensino, você expulsa e retroalimenta o sistema para você guiar para a vida. Mas isso é bem profundo, eu vou refazer essa aula aí, porque na aula 4 eu fiz ela bem rapidinho. Inclusive é aqui que você modifica o personagem, nós estamos entrando nisso agora. A última live que eu fiz da consciência foi justamente uma modificação do personagem. Agora vai ter a segunda live do mundo espiritual. Eu vou explicar o que a gente fez modificando o personagem. E você vai começar a entender como você mesmo modifica o personagem. É simples. É tudo aqui nesse coração seu. Então no coração vai ter inveja, porque o cara cresceu rápido, o cara fez um corta-caminho, e aí você vai ser tentado a entrar pelo mesmo corta-caminho que ele. Não faça isso, tá? Não faz isso. Porque se você não fizer isso, continuar descendo, criando raiz, indo pelo caminho da prosperidade. Por isso que eu falei, teve um cara que entrou na live e pediu uma benção. Aí eu falei, vai abrir uma porta que você não quer entrar nela. Ela vai abrir essa porta, eu não sei se você está aí hoje. Ele até perguntou ontem, mas cadê, não sei o quê. Irmão, até dia 30 eu já fiz tanta coisa. Imagina Deus, fica calmo que vai abrir. Só que quando a porta se abre é uma coisa que você não quer. Porque o caminho da prosperidade é uma coisa que esse animal que odeia. Esse animal aqui representa o mundo, as paixões desse mundo. Paulo fala, maldito homem que eu sou, quem me livrará desse corpo da morte? O bem que eu quero fazer, que a águia está mandando, eu não faço. O leão aqui, ele está mais entrosado que esse animal de baixo. Mas o mal que ele quer fazer, que esse animal quer fazer, esse o leão quer e eu faço. Quem vai me livrar disso? Aí Paulo continua, a carne, o gnu, esse animal de baixo, milita contra o espírito que está cá em cima. E o espírito milita contra a carne que está cá embaixo. E a pergunta é, quem que o leão vai escolher? Quem que o seu leão tem escolhido? Isso aí eu ensino no método toque. Como enfraquecer aqui embaixo, como fortalecer aqui em cima as vozes. Isso aqui é vozes, tá? Vem voz aqui de baixo, vem voz aqui de cima. Todas elas falam na mente. É uma expansão do seu coração. O campo eletromagnético ao seu redor de 7 metros. Quem cria ele é o coração, só a alma. E todos os pensamentos estão aqui. Tem como você fortalecer essa voz aqui da águia e enfraquecer isso aqui. Eu ensino no método toque, tá no YouTube. É só você ir lá ouvir. Então, se você ouve a voz da águia, o caminho é de dor, o caminho é descendo, o caminho é um caminho que você não quer. Não, é um caminho que você não quer. Porque você está mais preso nisso aqui do que na águia. Agora, a partir do momento que você entende que Deus sabe tudo, que Deus quer o melhor para você, aí você vai obedecendo, 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 você já sabe que você não quer mesmo. O fato de eu estar andando com Deus até hoje não muda o que eu estou falando com vocês. Toda vez que Deus vem falar comigo é uma coisa que não quer. Eu agora mesmo. Deus falou comigo, eu cheguei em Portugal, fui no Brasil, passei uma temporada, vim para Portugal. Cheguei em Portugal, Deus falou comigo, você vai montar uma empresa em Luxemburgo. Eu não quero ir para lá, eu estou muito bem aqui em Portugal. Deus falou comigo, você vai agora abrir um armazém aí. Mano, eu não preciso do armazém, eu estou aqui há anos ganhando muito mais dinheiro que você vai ganhar no ano inteiro, num mês eu faço sem ter um armazém. Aí ele falou, não, agora chegou a hora, você vai abrir um armazém, 2.000 euros a mais. Só para obedecer Deus. Aqui o Gnu não quer, amigo. Ele continua, ele vai continuar falando coisas que eu não quero. Inclusive, é uma das coisas que está na minha cabeça. Quando eu ouço a voz que eu quero, é zona de conforto, não é Deus falando. Quando Deus fala, escuta o que eu estou falando. Pode anotar. Toda vez que o Espírito fala com você, é uma coisa que você não quer fazer. Não quer fazer, pode lembrar. Deus já falou que você falou. Pensa que ele falou. Se foi Deus mesmo, você não queria fazer. Então, mas esse resultado é o quê? O que acontece quando você fazer isso? O seu resultado será brilhante. O futuro será brilhante. Você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio. Pense seriamente na sua maneira de viver. Só que você não pensa, você não tem tempo nem para pensar. Você não tem tempo para dar uma corrida. Você não tem tempo para acelerar o cardio, para limpar esse animal seu aqui. Você não tem tempo para fazer um jejum. Você não tem tempo. Você tem tempo para ver um filme, né? Ver 5 horas Como é que é o nome do filme que o cara tava falando comigo? Nossa, vai sair os Vingadores, 5 horas, que massa. Nossa, meu Deus. O cara vai dar 5 horas da vida dele para sentar e ver um filme. Misericórdia. Para isso você tem tempo. Agora se eu chamar ele, vamos fazer umas lives de provérbio, vamos estudar provérbio. Não tem tempo não, mano. Ai. Seja sábio, pensa, tenha tempo para prosperar.
Tem um tempo para procurar entender você. Tem um tempo para fazer o Leste Lerrar, justamente as lives da consciência à noite. Não ande com gente que bebe demais, os beberrões, nem com quem come demais. Os dois não controlam a boca. Mano, vocês têm que ter atenção nisso que eu tô falando com vocês. A Eva caiu pela boca. O Adão caiu pela boca. Tem muita gente na história da Bíblia que caiu pela boca. Satanás, quando chega em Jesus, Mateus 5, Jesus estava jejuando. Jesus, transforma a pedra em pão e come. Pela... Não é pecado, não precisa ter atenção às coisas que estão entrando nessa boca sua, né? Misericórdia, irmão. Cuidado com as coisas que você está colocando para dentro dessa boca. É a mesma coisa você pegar um carro que anda a gasolina e você vive jogando água dentro. Como é que um carro vai andar com água se ele é feito para pôr gasolina? Como é que o carro vai andar e ser potente e alcançar 200 km por hora se você está colocando diesel e ele é gasolina? Uma Ferrari nem é gasolina nem diesel, ela tem o combustível específico para ela alcançar os 400 km. Você não, você joga qualquer coisa para a boca, é chocolate, é bombom, é não sei o que. Você não está cuidando nem do que você come. Provérbios 4, já está falando lá, consequências da sabedoria. Você vai ter uma vida mais longa, porque a primeira coisa que o sábio controla é a... Qual que é a diferença do sábio e do tolo? A boca. A boca do sábio traz vida, a boca do tolo traz morte. Por quê? A boca do tolo vive entrando combustível errado, a do sábio não. Começou a entrar o combustível certo, sua vida prolonga, é normal, natural. Não ande com gente que bebe demais, a gente leu Provérbios 23, 21. Tanto os beberrões como os comilões vivem com sono, preguiçoso, acabam na pobreza, vestindo trapos. Por que Salomão fala isso? Porque dinheiro é racional, cara. Dinheiro é só você seguir as etapas, o dinheiro chega aqui no fundo, é dinheiro. Se você não segue as etapas, só está procurando alimentar esse animal aqui, ó, o animal que está controlando sua boca. Enquanto o animal controlar sua boca, o animal só pensa em dormir, só pensa em sexo e só pensa em dormir, sexo e comida. É a única coisa que o animal quer. Ele fica o dia todo controlando sua boca. Aí ele está controlando para comida, então ele vai controlar para o sono e ele só vai ficar comendo e dormindo. O resultado disso é pobreza. Escute seu pai, pois você lhe deve a vida. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Isso chama honrar seu pai, não é ser escravo deles. Novamente, tem um problema agora. Quando eu falo disso aqui, agora eu tenho que ter mais cuidado que Salomão, porque naquele tempo, todo judeu, se você for no judaísmo, ele sabe o que é honra. Honrar não é ser escravo do papai e da mamãe. Honrar não é viver a vida em prol deles, a vida que eles querem para você. Honrar é prosperar. Você prosperou, você está honrando seu pai e sua mãe. Porque a gente está vendo aqui Salomão falando que a pior coisa para um pai e para uma mãe é um filho tolo. O tolo não prospera. Você prosperou, você vai ver sua mãe feliz. Você fez um casamento, seu casamento está feliz, você tem filhos, não tem coisa melhor. Minha mãe está aí na live, ó, a mãe da minha esposa. Eu chamo ela até de minha mãe. Porque não tem coisa mais feliz para ela, não tem como eu honrar ela mais do que eu prosperando e dando uma vida boa para a filha dela. Agora, você acha que ela vai se sentir honrada? Eu parando de trabalhar, eu deixando minha casa fraca e mandando dinheiro para ela todo mês? Ela pode até sentir feliz, mas eu tenho certeza que a mente dela vai falar, não, ele devia estar cuidando da casa dele, olha aí, ó. Mano, prosperar não é honrar minha mãe, não é eu virar um escravo dela. Aquele tempo todo mundo sabia disso. Hoje eu tenho que ficar falando isso com vocês. Porque tem gente que pega a mãe, coloca dentro de casa e atrapalha o casamento dele. Eu fiz isso. Eu vim cá para Portugal, eu tive que morar com minha mãe. Eu falo abertamente, eu não tenho problema disso. Minha mãe começou a dar opinião no meu casamento. Minha mãe começou a falar mal da minha esposa. O que eu falei com ela? Mãe, entre você e minha esposa, eu fico com a minha esposa. Isso eu tô honrando ela. Eu tô colocando ela no lugar dela. Mãe, eu te amo. Eu admiro você. Você me criou. Eu devo você minha vida. Mas agora eu tô numa outra fase, eu fiz um compromisso com Deus, então entre Deus e você eu fico com Deus, e Deus tá mandando eu ficar com a minha esposa. Ela ficou chateada uns 2 anos, mais com a minha esposa do que comigo, mas hoje as duas já conversam, hoje ela já entendeu o lugar dela, hoje ela não vem fazer confusão na minha casa, porque eu coloquei ela no lugar dela, eu honrei ela, e eu continuei prosperando. E eu continuo abençoando ela. Não significa que eu deixei de falar com minha mãe, mas ela nunca mais vai dar opinião no meu casamento. Nunca mais ela se posiciona contra a minha esposa.
E é isso que você tem que fazer, amigo. Se você não dá conta de fazer isso, como é que você vai honrar seu pai e sua mãe? Colocando ele dentro de casa para destruir seu casamento, você não está honrando eles, porque você não vai prosperar. Não tem como prosperar quebrando o princípio, tá? Inclusive, se você olhar, presta atenção no que eu vou falar agora. Ó. Para um pouquinho de olhar, se você está olhando para algum lugar. Olha para mim. Repara quem passou por divórcio. Repara quem tem problema com adultério. Repara a vida financeira dele. Ah, Thales, eu conheço um cara, inclusive eu conheço também, que ele tinha muito dinheiro, aí ele tinha 2 mulheres. E aí as 2 mulheres estavam vivendo uma vida muito boa. Continua observando. Vai vir um vendaval, uma ventania, você vai ver aonde que essa pessoa vai varar. Por que, Thales, você está falando isso? Porque todo mundo que tem problema com divórcio, todo mundo que tem problema com adultério, tem legalidade espiritual para perca financeira. Então repara. Repara o resultado dessas pessoas. Inclusive, quando alguém eu vejo que está passando um problema financeiro muito grave, o primeiro sinal que eu busco é o casamento dele. Provavelmente tem alguma treta ali. Vão observar? Porque pode não ser. A gente não está aqui colocando absoluto nisso. O único que é absoluto é Deus. Ele faz o que quiser. Aqui embaixo tem causa, tem espiritual, tem legalidade. Isso aí que eu estou falando é legalidade. É sentimental, conjugal. O cara bagunça a vida financeira dele toda. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução, o bom senso, mas não venda nenhum dele. Você está comprando? Meu amigo, qual foi o último dia que você comprou verdade? Qual foi o último dia que você comprou sabedoria? Qual foi o último que você comprou instrução? Qual foi o último dia que você comprou bom senso? Como assim, Thales? Como é que compra isso? Eu nem sabia que tinha como comprar. Apocalipse 3. Eu aconselho que de mim vocês comprem. Isaías, se eu não me engano, é Isaías 31. Não é 31. Isaías 41, tá lá, procura Isaías. Aconselho, venham e comprem de graça. Você é um menino muito inteligente. Mano, você também é. Só você abrir o sinal do Wi-Fi vai descer esse conhecimento aí. O marido tem que estar do lado da mulher. A mãe só tem que respeitar. Então tem que entender sobre o orgulho. Inclusive, se você é mãe, você tem que ensinar isso pro seu filho desde novo. Lá em casa a gente ensina. Eu falei aqui ontem. A minha filha, ela ficou com raiva de mim durante algum tempo. Ela ficava com raiva. Porque eu chego em casa, o primeiro beijo é da minha esposa. Eu chego em casa, eu vou levar uma rosa, eu sempre levo presente para as duas quando eu vou dar um presente para a mãe dela, porque senão ela fica muito magoada. Mas eu compro um presente para as duas e aí eu dou para minha esposa primeiro, depois para ela. Eu falo com ela, filho, o papai te ama muito, mas você saiu da barriga da mamãe, eu amo mais a mamãe do que você. Durante alguns anos ela ficou muito chateada comigo, mas agora eu já começo a ver os primeiros frutos. Ela já falou comigo 3 vezes, também eu vou achar um homem que me ama mais do que você. Ai, que maravilha quando ela falou aquilo ali. Por quê? Eu tô ensinando certo. Aí você acha que ela vai achar qualquer babaca que colocar? Um cara que ama mais a mamãe do que ela, você acha que ela vai aceitar? Porque ela tem um exemplo dentro de casa, você tem que passar isso pros seus filhos. E depois que ele casar, minha sogra é muito sábia, mano. Minha sogra tá aí na live. Quantas vezes eu e minha esposa tivemos situações de divórcio, de separação. Você acha que ela apoiou? Você acha que ela ficou, ai filhinha, vem pra dentro de casa? Ela não, minha mulher ligava e ela falava, se vira, agora vocês dois. Por quê? Você tem que ter sabedoria, mano. Você é mulher, você é mãe, você tem filho. Você tem que ensinar isso pra ela desde nova. Desde novinha você já tem que fazer isso com seus filhos, tá? Como que compra essas coisas, tá? Você tá comprando agora. Olha aí você comprando. Como que compra? Seu tempo, sua vontade. Não tem como você entrar numa live dessa aqui e permanecer se você não estiver comprando. Quando tudo, para você me assistir, você tem que perder alguma coisa. Você está perdendo tempo rolando o TikTok, ó. Você perdeu o TikTok e está comprando sabedoria. Você perdeu o Instagram que você ia para lá rolar, agora está aqui comprando sabedoria. Você compra com o seu tempo, com a sua atenção. Inclusive a maior moeda da vida é a atenção. Parabéns pelos conselhos, sabe? Exatamente. Você tem que mostrar para os seus filhos que você ama seu marido mais do que eles. Você tem que mostrar para sua mulher que você, para suas crianças, que você ama mais sua esposa do que eles. Qual que é o problema? Você não ouviu Deus, aí você casou com um preguiçoso, você casou com um menino, você casou com uma mulher que não é sábia, aí você tem um processo antes, igual minha esposa fez comigo. A minha esposa era sábia, apesar que ela tinha uns defeitos também. Aí a gente foi orando, eu orando por ela orou mais por mim do que tudo, coitado. Aí foi o menino, foi se virando num homem. Mas aí isso tem como, tá? Tem jeito pra vocês. Se você casou errado, não tem problema. Chama quarto de guerra. Só assiste quarto de guerra, ensina a metodologia para transformar o menino em homem.
Bom dia, Thales. Tá em outro país? Já até dia, mano. Tô cá em Portugal, irmão. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Sabe o que significa? O pai é correto e sábio. A gente pegou Provérbios 22, ensina seu filho no caminho. Não tem como o filho andar no caminho, não tem como você ensinar no caminho com as suas palavras. Ensinar no caminho é através das suas ações. Inclusive, eu tô falando isso com vocês. Não adianta. Filha, você tem que encontrar um homem que te ama mais do que tudo. Aí você vai e chega na sua esposa e fica brigando com ela na frente da criança. Ou seja, o papai briga com a mulher, com a mãe, com a esposa dele. Então, meu marido vai brigar comigo. Ela tá olhando o tempo todo o meu casamento e ela vai replicar isso no casamento dela. Mentira, Tati. Olha pra você, olha pra suas irmãs, olha pra suas amigas. A mãe vivia brigando com o marido. Olha pro marido da filha. Tá brigando com ela o tempo todo. A mãe tinha problema de adultério com o marido. Olha pro casamento da filha. Ou ela repugna e não tem marido nenhum, aí ela nunca vai casar, igual a mãe dela tem problema. Ou ela atrai a mesma coisa. Ela replica o padrão. Ou você replica o padrão dos pais, ou você repudia eles. Se repudiar um casamento triste, você não tem casamento. Se replicar o casamento triste, seu casamento vai ser triste, porque a criança, ela repete o padrão anterior. A criança repete o padrão do pai. A criança aprende com os olhos, não com o ouvido. Inclusive, ela nasceu sem aprender o ouvido, mas os olhos é a primeira coisa que ela aprende. Então, se o filho é sábio e correto, quer dizer que o pai dele ensinou bem, andou num caminho de correção ali, correto. Vou assistir seu YouTube hoje, todo dia, você tem um bom conteúdo, parabéns, exato, bora pra lá. Começa pela live da consciência para acionar seus poderes aí, tá bom? Tem muito poder e você precisa acionar isso rápido, entender do mundo espiritual e dominar isso aí, Nísio. Quanto mais rápido você dominar o mundo espiritual, mais rápido você prospera. Porque a prosperidade tem que ser ativada. Você tem ela, todo mundo que me escuta tem a prosperidade. Você tem que ativar ela urgente, ligar o sinal do Wi-Fi, ativar a prosperidade, começar a fazer os downloads das riquezas e o dinheiro vai vir de consequência. Então não comece pelo dinheiro, pelo Instagram, pelas outras coisas. Começa pela prosperidade, que é a sua consciência. Provérbios 23, 25. Faça que o seu pai se alegre com você. Faça com seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Ele não está falando, vira escravo da mamãe. Vire, ó, já sou próspero com 3 neném. Oh, maravilha, irmão. Isso aí, agora é ativar aí essa mais riqueza. Você está falando, não é próspero. Presta atenção, próspero. Já sou próspero com 3 neném. Isso não é prosperidade, se chama riqueza. Isso já é o fruto da prosperidade. Agora tem que ter mais fruto da prosperidade. Domínio próprio. Os nenéns são riquezas. Riqueza é um fruto da prosperidade. Tá? Agora você precisa de mais fruto. Jesus fala assim, ó, todo mundo que está em mim dá muito fruto. E aquele que dá fruto, igual você já tem 3 neném, o pai poda para que dê mais fruto. Então você tem muita coisa aí dentro da sua prosperidade que já começou a gerar fruto. Agora você tem que ter mais fruto. Tá? Deus quer te dar muito mais fruto. Há 2000 anos religiosos enganam as pessoas. Não, 2000 anos é pouco, tem mais. A Terra tem... Nós estamos no ano 5.900 e alguma coisa. Tem muito mais de 2000 anos que os religiosos enganam as pessoas. Inclusive foi os religiosos que matou Jesus, tá, Nilmar? Atenção nesse assunto aí. Você nem sabe o que é religioso. Os religiosos que matou Jesus. Quando o tolo entra na live e fica comentando, é muito bom pra gente. Porque o tolo, ele sobe muito o nível da live e traz muito mais gente aqui, ó. Porque quando o tolo entra na live, os comentários vai para 300. Quando fica só os bonzinhos aqui, não fica. Então o tolo é muito bom pra gente. Deixa eles comentar, gente. Deixa ele trazer aí a raiva dele. Tá bom? Provavelmente já foi um fã do Pablo, ó. Quando o cara fica com raiva do Pablo é porque já foi um fã dele. Vai na igreja aí, eu tenho um líder espiritual. Eu geralmente vou no... Eu não gosto de falar religião aqui por causa desse tipo de gente aí. A religião magoa muito, gente. A religião fere muito. Porque dentro da religião tem só burro. Presta atenção. Dentro da religião só tem burro dando coice. E aí se você for para a religião procurando sábio lá, geralmente você não vai encontrar. É um sábio para cada 10 burros que fica dando coice lá dentro. Aí você fala, ah não, eu vou em tal religião. Aí você entra lá, é para estar lá mesmo. Lá é o hospital, é onde tem mais burro por metro quadrado. É onde tem mais doente espiritual, mental por metro quadrado. Igual quando você for no hospital, é onde tem mais doente por metro quadrado. É lá mesmo que eles têm que estar.
Então, se você vai para lá sem saber disso, qualquer um te dá um coice, ai, me deu um coice, nunca mais eu volto naquele hospital espiritual. Você não sabia que era um hospital espiritual, você foi de qualquer jeito, tomou um coice e ficou com raiva do pastor. Tem pastor que é mais burro do que os caras que estão sentados. Inclusive, os caras sobem e pregam e converte mais gente do que o pastor que fala. Então você tem que saber que lá é um hospital espiritual. Tá, por que Deus deixa um pastor burro estar na lida e ser um pastor? Porque o melhor para cuidar dos burros é outro burro. Então o outro burro atrai e vem o sábio por trás e ajuda a controlar. Ó, Bíblia é pura mitologia. Morto não ressuscita. O que é morto, irmão? Quem tá morto? Não existe ninguém morto. Ô, Nilmar, mano, você não tá assistindo as lives, não? Quem tá morto? Não existe ninguém morto, não. Ele só perdeu o corpo físico. Ele só saiu da não forma e foi pra forma. Ele só saiu da forma e foi pra não forma. Para de falar disso, irmão. Ah, não, misericórdia. Você não tá assistindo as lives, não, Nilmar. Assiste a live. Vai lá. Deus não existe. Consciência. À noite, tirar Deus da forma e passar ele pra não forma e chegar no absoluto aqui, ó. Deus é. Vai passando por esses níveis aí. Tirando essa morte da sua cabeça, essas coisas aqui, tá todo mundo aqui agora. Thales, por que você falou isso? Como assim? Eu não entendi nada. Jesus falou, Deus não é Deus dos mortos. Se Deus não é Deus do morto, não existe morte. Lázaro tá morrendo, Jesus. Não, gente, não existe morte não, ele tá dormindo. Aí depois ele vai sair daqui, vai passar para o outro plano e a gente vai continuar tudo sendo amigo, tudo na boa. Aí eles, não, mas Lázaro morreu, por que ele tá falando que tá dormindo? Porque não existe morte, cara. Não existe. Morte é só troca de atmosfera espiritual. Como ladrão, elas esperam, ó, as prostitutas e as mulheres imorais são como armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. E depois que você entra por um caminho de infidelidade, Salomão falou, nunca mais volta. Deus não foi criado para você. Deus foi, não, meu amigo, Deus foi criado para quem? Meu Deus, Deus não existe. Deus foi criado para você. Deus não existe. Quem sou eu para criar Deus, irmão? Quem é você para falar, não, eu criei um Deus. É um Papai Noel barbudo na minha cabeça aqui. Vai assistir a live, Deus não existe. Já tá no TikTok, assiste ela aí. Para com esse negócio, eu acredito em Deus. Ah, Deus é uma mitologia, eu não posso acreditar nele. Irmão, você está em 2026, a ciência é agnóstica. Então fala comigo, você é ateu? Você que está me ouvindo aí criticando, você é ateu? Se você falar que é ateu, já tem que te classificar como ignorante. Infelizmente, eu tenho mais um ignorante assistindo a live. Porque a ciência é agnóstica. A ciência que comprova os fatos é agnóstica, porque a gente já consegue comprovar que não tem como ter existido esse corpinho lindo que você tem, esse corpinho complexo que você tem, sem a existência de um criador. Imagina, irmão, a gente colocar um caminhão de brita, um caminhão de areia, um caminhão de aço, um caminhão de cimento, colocar tudo aqui um do lado do outro, aí você vai e coloca uma bomba, uma dinamite. Aí quando você coloca a dinamite, vai explodir os caminhões e aí vai nascer um prédio. Ah, pelo amor de Deus, amigo. Vamos mudar? Não se chateie, irmão, apenas continua para... Já estou continuando, estou ensinando. É porque quando esses caras entram é bom demais para a live, vocês não estão entendendo. Eles têm que entrar depois de novo para a gente subir o nível aqui. Você que está aí assistindo e curtindo a live, você está ouvindo tanto, absorvendo tanto e você não tem o papel que eles têm. Então você está no papel de absorver e eles estão no papel de espalhar. Isso é só troca de papel. Eu tenho que servir vocês e tenho que servir eles. É assim mesmo. Inclusive você, como que você reage quando entra ele na live? Quando entra ele, comentou alguma coisa abusiva, você vem aqui, coraçãozinho, coraçãozinho. Entra aqui, não é curtir não, você vai entrar aqui, aí você vai colocar o emoji, aí sobe o comentário e fica furioso, aí vem de novo espalhando a live. Cada um tem seu papel. Então, Salomão explicou que depois que você entra pelo um caminho de adultério, não tem como sair dele mais. Inclusive eu conheço pessoas, o cara era certinho no casamento dele, o cara tá indo certinho, já tinha os filhos, traiu a mulher. Quando ele traiu a mulher até hoje, já passou o quê? Ele me contou a história, então depois, até 20 anos depois, nunca mais ele foi fiel no casamento dele. Até hoje ele não retornou com a esposa do jeito que é. E eles continuam juntos. Então o problema não é estar junto ou separado. Depois que você trai, é um caminho sem volta. Chama pacto de sangue. A gente aprendeu isso. Você vai na live do mundo espiritual,
Live, mundo espiritual e maldições hereditárias. Isso é um pacto de sangue. Você já reparou quando a pessoa transa com a outra, se a outra tiver HIV no sangue, ela pega? Porque o sexo é um pacto de sangue. Isso é uma coisa que fica pro resto da vida, tá? Ah, mas tem Jesus. Mesmo com Jesus fica ali, fica o lastro. Altera no seu sangue. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Quem é? Você sabe responder? É os caras que ficam comentando umas coisas idiotas aqui na live. Ó, vive com dor, vive reclamando, vive com amargura. O Deus que o amigo acredita, qual é? Pois é, irmão. Eu não acredito em Deus. Você sabe que eu não acredito em Deus? Eu não acredito em Deus. Vocês estão aí me ouvindo? Nossa, tá, mas eu achei que você acreditava. Irmão, por favor, amigo. Imagina, você sabia que Adão, ele tinha 6 metros de altura? Aí imagina Adão passando, uma formiguinha chegou no pé dele e falou: eu acredito em você, Adão. Eu acredito em você, Adão. Ah, formiguinha, você acredita em mim? Você acha que eu preciso acreditar em mim, formiga? Eu que acredito no você. Então, toda vez que você está, ou user, toda vez que você está comentando, todos os comentários que você está falando aí, significa que você tem um Deus na sua cabeça. Não, mas eu sou ateu, tá? Eu não acredito em Deus. Não, você acredita em Deus, você está falando dele o tempo todo, tem um Deus imaginário aqui na sua cabeça. Você só não definiu qual Deus é esse ainda, por isso que você está fazendo essas perguntas. Inclusive, você está certinho. A ciência é agnóstica, já existe um Deus, só que você tem que encontrar esse Deus aqui, está desconhecido para você. Se você acreditar nele, ele não é o Deus verdadeiro. Se você falar que ele existe, ele não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não existe, ele é. Tá na live do Deus não existe, é só você assistir lá, tá bem? Então esses caras vivem gritando de dor, vivem com tristeza, vivem com amargura, vivem se queixando, vivem com os olhos vermelhos, vivem com ferimento. Olha como é que a alma do cara tá ferida. Aí fica com ódio de Deus. Não, mas Salomão não existe. Sendo que Salomão, ele é um personagem da terra, irmão. Você sabia que tem mais... Ó, vamos supor que Platão, por exemplo. Platão tem... Se você for pegar as cópias que estão autoridade para falar que o cara existiu, Platão tem muito pouca cópia, cara. Tem tipo assim, 10, 15. Aí você vai para outro personagem. Vamos pensar um outro personagem. Sócrates tem 15, 20 exemplares. A Bíblia, só Jesus tem mais de 2.000 cópias. Como é que você fala que o cara não existe? Então você tem que falar Platão não existe, Sócrates não existe. Aí nós vamos ter que jogar matemática fora. Aí olha só a treta que você está entrando. Isso é só falta de ciência na sua vida. Procura um pouquinho mais de ciência. Você é o mais Deus de todos. Exatamente, nós somos Deus. Nós somos Deus. O próprio Jesus, que tem mais de 2.000 cópias dele. Então, cientificamente, eu posso te afirmar que Jesus existe. A ciência prova isso. Inclusive, você está em 2026 depois de Cristo. Se ele não existisse, não tinha como você estar em 2026. Você ia estar em 5.900 e tal. Então, você pode não acreditar que ele é Deus, mas você não pode falar que ele não existe, porque é ciência. Isso aí é história, tem o nome certo. Eu esqueci arqueologia, amigo. Salomão, a gente tem exemplos arqueológicos da existência de Davi. Davi vem antes de Salomão. Então, arqueologicamente, Salomão existiu. Então, é só um pouco de ignorância e falta de ciência. É só você estudar um pouquinho mais. Inclusive, esse cara que tem mais de 2.000 exemplares dele, chamado Jesus, ele falou, você é Deus. Então você está um pouco confuso aqui na imagem de Deus, procurando vários deuses, querendo acreditar num Deus que é falso e está aqui... Mano, isso aí é só falta você estudar um pouquinho mais, você está no caminho certo. Eu, inclusive, estou olhando para você aqui e eu acho que você está no caminho mais certo que alguns que estão aí aplaudindo, de verdade mesmo. Porque a melhor coisa que tem para uma pessoa é se questionar. Eu era um cara muito questionador, era para me ser ateu, velho. De verdade, falo para vocês, era para me ser ateu. Aí eu ia trocar agora, como a ciência avançou, ia ter virado gnóstico. Mas eu faço muita pergunta. Se você continuasse fazendo essas perguntas aí, em vez de ficar jogando ela para os outros, o seu problema é que você está jogando as perguntas para fora. Você tem que jogar as perguntas para dentro. Quando você começar a jogar as perguntas para dentro, você vai sair na frente de muita gente aí que não critica. Aquele que bebe demais é essa pessoa que anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente. Pois o fim da pessoa que não controla a boca é como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e fará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro.
Então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não me lembro, porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. É a pessoa que acorda para beber e bebe para dormir. Então tem isso. Aí o Salomão tá falando da bebida aqui, você fala, mas é exatamente a gente. Tem vício que você faz, o cara acorda para se masturbar e se masturba para dormir. É a mesma coisa. É a pessoa que não tem controle. O cara usa uma maconha para ela acorda para fumar maconha e fuma maconha para dormir. É o mesmo vício, só muda a qualidade, mas é a mesma coisa. Salomão estava, não anda perto dessa gente. Essa gente vive perdida. Essa gente vive, vive com dor, vive reclamando, vive com a vida dele é um tédio. Como é que é a sua vida, Uzi? Como é que tá seu casamento? Tá muito bom em seu casamento? Você já faturou 1 milhão por mês? Você já passou aí a barreira dos 200 mil? Você está prosperando na terra? Cadê suas riquezas? Cadê seus frutos? Se eu entrar no seu TikTok aí, eu vou ver um casamento feliz? Não, porque o cara que não dá atenção para as riquezas e a prosperidade, nem estou falando de Deus, Uzi. Eu estou falando de riqueza e prosperidade. O problema é que quem dá isso é Deus. Mas você dá conta de acessar isso aí mesmo sem ter Deus na sua vida. Você sabia disso? Não, tá, não fala isso. Tem que ser dizimista. Tem que ser, não, mentira. Tem muita riqueza que Deus vai te entregar mesmo sem você servir Ele de verdade. Não, tá, não fala isso, te mostra na Bíblia, Mateus 7, 20. Fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, é meu filho de verdade, vai entrar no paraíso. Tem gente que chama ele de Senhor e não é servo dele. Porque naqueles dias me dirão, profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilha. Jesus não fala mentiroso. Jesus fala, é isso mesmo, vocês fez isso aí, mas vocês nunca me conheceu. Então tem gente aí que consegue ter riqueza, Uzi. Você não precisa ter Deus para você ter um casamento feliz, não. Infelizmente, sem Deus, um casamento feliz é muito difícil, mas Ele pode te dar, igual Ele deu para os caras aqui, o poder de expulsar, de libertar, porque Deus é bondoso, Ele é generoso. Salomão fala assim, todo dia o sol acabou de nascer aqui em Portugal, nasceu para os bons e para os ruins. Quem Deus? Deus. Foi o Deus que não existe que deu. Foi o Deus que não dá para acreditar nele, que colocou o céu lá, ó. Você é mais ateu que muita gente. Mano, você tem que ter racional. A gente tá na live agora da noite falando da consciência e mundo espiritual. A consciência, mano, o mundo espiritual é 100% racional. Ninguém te ensinou isso, vocês ensinam o contrário. Não, você não pode racionalizar. A fé é um salto no escuro. Irmão, isso é do diabo falar isso. A fé não é um salto no escuro. A fé é a firme certeza das coisas que não se veem. Mas você tem certeza porque Deus falou. Porque tem uma palavra escrita que ia acontecer. Então a fé é uma certeza sem dúvida no Deus absoluto aqui, ó. Ele falou, vai acontecer, tem todo o poder. Então a fé não é um salto no escuro, o mundo espiritual não é irracional. O mundo espiritual é 100% racional. Inclusive, se for 99% racional, não é espiritual. Espiritual é 100% racional. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem uma mente pequena, que não dá conta de absorver tudo, e a gente vive querendo colocar Deus numa caixinha. Aí quando acontece, agora eu sei que você é Deus de verdade. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em ti, é a minha saudação. Profunda essa frase, hein? Espero que seja o Deus absoluto, tá? O Deus absoluto, quando ele habita numa pessoa, ela é uma frequência, vibra. Aí eu falo aqui, tá vibrando em você, seu coração treme. Pois é, cara. É porque você... Vamos lá, vamos ler o comentário do Uso pra gente terminar a live. O Salomão mitológico, que não é mitológico, porque mito quer dizer que não existe, ele é arqueológico. Então o Salomão arqueológico, que dá conta de provar na arqueologia que ele existe, acreditava muito em casamento, tinha centenas de mulheres. Ele casou com centenas de mulheres. Qual que é seu cargo eclesiástico? Isso aí é religioso, irmão. Eu não gosto de falar de religião aqui, não. Acreditava muito em casamento, tinha centenas de mulheres. Salomão nunca experimentou o amor, Uzer. Salomão nunca experimentou o amor. Inclusive, ele fala aqui que ele nunca experimentou o amor. Porque o amor é uma escolha. Você pode ter 1000 mulheres, ele é um ótimo exemplo de casamento. Por quê? Eu estou falando aqui, ó. A mesa de cima é a pessoa que tem um resultado que você quer ter. Você quer ter um resultado no casamento? Salomão não é um bom cara para você ouvir o casamento dele. Mas ele é um cara que acessou sabedoria e falou de casamento. Então ele falou princípios. A partir do momento que você pega os princípios,
A partir do momento que você pega os princípios, você dá conta de fazer a coisa certa. Então tem pessoas, eu estou falando, tem pessoas que não é, ó, Deus desconhecido, Paulo, exatamente. Paulo usou muito isso para converter pessoas. Então, a partir do momento que você pega que uma pessoa que não é cristã, por exemplo, não tem uma religião na vida dela, mas ela tem um resultado financeiro, você pode ouvir tudo que ela fala de dinheiro, mas você tem que olhar para o casamento dela. Pera aí, ela não tem um casamento feliz. Então, ela é um ótimo exemplo financeiro, um péssimo exemplo de família. Então, quando você fala assim, ah, Salomão não tinha família, então não vou aprender nada com Salomão. Ah, esse cara aqui tá falando de religião. Aí, ó, tem um aqui. Qual que é seu cargo eclesiástico? Então, se eu não for pastor, ele vai sair da live. Porque eu só posso aprender com pastor. Isso se chama tolo. Eu não tô falando que o Gabriel é tolo. Tô falando, Gabriel, porque às vezes eu falo aqui, eu sou pastor. Aí a pessoa fala, não, ele é pastor, não posso ouvir nada dele, porque já classificou como tolo. Mas pra já eu não sou pastor. Eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. Ninguém nunca me deu um cargo eclesiástico, só pra você saber. Então, quem está na igreja atrás de um cargo eclesiástico não merece um cargo eclesiástico. Porque o cargo eclesiástico é resultado de você ser o cargo eclesiástico. Como assim? Se você serve na igreja, o pastor te reconhece, porque quem serve na igreja é reconhecido como diácono. Então, o cargo eclesiástico está dentro de você, não no que o pastor te consagrou para ser. Se dentro de você, você vive servindo com a palavra, você vai para a célula e vai servindo com a palavra, aí você tem dentro de você um cargo de ensinamento, que é um cargo de doutor da palavra. E aí algum pastor vai te reconhecer. Só que, graças a Deus, nenhum pastor nunca me reconheceu com nenhum cargo, porque Deus não queria. Deus não quer isso para minha vida. Eu tenho outro caminho, eu estou seguindo outro caminho para ensinar de outra forma. Porque as pessoas que eu vou ensinar, os pastores não podem ensinar. É igual o Bina. O Bina, já vê o Bina? É Bina ou Pina, aquele cara dos Racionais, que morreu, aí ele teve uma experiência com Deus, ele ressuscita. Inclusive o Uzi tá aí, ó. Ele ressuscita Vai lá ouvir o Bina então, Uzi. Vai lá falar que não existe ressurreição. Fala na cara dele. Vai lá, o cara que era assassino. Eu quero ver você chegar na cara desse cara. Não existe ressuscitar. Vai lá, o cara morreu com não sei quantos tiros, voltou dentro do ML, ele acorda. Aí ele volta e vira cristão. Aí você acha... O Bina evangeliza pra gente que eu não dou conta de falar. Ele entra dentro das cadeias e converte os presos, mano. Então cada um tem os seus presos para libertar. Tem os presos que vão ser religiosos, aí tem os lá religiosos que você tem que tirar. Tem os presos que estão dentro da cadeia, você vai lá com a palavra. Então cada um tem sua função. Ó. Por isso que Deus compara a gente com o corpo. Porque a mão tem a função da mão, a mão não pode fazer o que o pé faz. Ah não, vou parecer com fulano. Aí você fica aí querendo parecer com alguém, mas não é para você parecer com ele, sua função é diferente. Você não sabe se você é mão igual ele. Bora terminar a live. Temos dons, não precisamos de títulos. Exatamente. Só que você ter o dom também sem usar é pesado, hein? Ressuscitar mano, tem caso de ressurreição. Inclusive, Uzi, tem gente aí, eu esqueci o nome do cardiologista. Procura os cardiologistas. Porque tem cardiologista que ele é especialista naquele negócio de ressurreição, assim, ó, da física, da ciência, tá? Eu esqueci o nome agora. Tem um nome, né? Eu esqueci o nome agora. Dá até o choquezinho assim no peito. O que esses caras pegou? Eles escrevem livros de EQM, experiência de quase morte. Esses caras sobem, eles ouvem coisas, eles veem uma mesa que caiu, depois volta, o cara tava morto, mano. O cara tava morto. Ele volta e fala, uma mesa caiu. Fulano falou isso e isso com você. Não tinha como ele saber, já tinha dado morte ali. E aí os caras começou a ter isso, tem muito cardiologista que ignorou, mas tem uns que era ateu e começou a escrever isso, chama experiência de EQM. Por isso que eu tô falando que é bom você questionar, procura EQM. Aí você vai começar a ver que quando tem a morte é só o espírito saindo do plano do corpo e ele fica aqui um tempo para depois ele ir ou para cima ou para baixo. E depois, por último, ter o julgamento. Então comece pela EQM, você vai ver que existe mundo espiritual. Não estou falando sobre títulos, mas Jesus Cristo designou alguns cargos eclesiásticos, com certeza. Eu não gosto de falar disso aqui, porque isso tem uma parte religiosa. Como assim? Quando eu falo de religião, não é só no lado negativo. Tiago fala assim, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, se sua igreja não tem obras para cuidar dos órfãos e das viúvas, quer dizer que é uma igreja que está numa religião errada. Como assim, Tati? Uma igreja é a união de famílias. Então, sua primeira igreja é a sua família, Gabriel. Não tem como você ser igreja na igreja se você não é igreja em casa.
Aí se você for casado, tiver uma esposa, uns filhos, a sua primeira igreja é em casa. Você tem que estar forte para você chegar na igreja. Se tiver famílias fortes na igreja, quer dizer que a igreja é forte. Se tiver famílias fracas na igreja, quer dizer que a igreja é fraca. Então a primeira igreja é dentro de casa. Você deu conta de fazer uma família forte, aí você vai para a igreja ajudar os que não têm família. Então por isso que ele fala órfãos e viúvas. Aí são famílias juntando para ajudar quem não tem família. Ensinar o que é uma figura paterna. Por isso que eu vivo falando. Você não tem mãe, não tem pai, tem uma figura materna ou masculina que não acredita em Deus, não serve Deus, não conheceu o Deus desconhecido, como a irmã aí falou. Então aí o que você vai fazer? Você vai se vincular a uma igreja, outras famílias, para você acessar o corpo de Cristo. Acessou o corpo de Cristo, você deixou de ser alimento do diabo, passou a ser inimigo dele. O nosso papel é ser inimigo do diabo. Não é o diabo não é nosso inimigo, o diabo é inimigo da igreja. Enquanto você não vira igreja, você não passa a ser inimigo dele. Se você não é inimigo dele, você é alimento dele. Dom sem obra é morta. Exatamente, se você enterra o dom, então aí você vai chegar lá e aí você vai ter uma treta com Jesus. Porque ele quer prosperidade. Jesus falou, se eu te dou 2 talentos, eu tenho que voltar, tem que ter 4. Jesus falou, se eu te dou 5 talentos, tem que voltar, tem que ter 10. Por isso, a árvore que está em mim é podada para que dê mais fruto. Tá bem? Então tamo junto, mais uma live aí para vocês. Tem o link da bio, entra lá no link da bio, vai no YouTube, já segue o YouTube, eu preciso de 1000 pessoas lá. Eu preciso de 1000 pessoas no YouTube. Segue lá. Aí lá tem as playlists já organizadas. Você vai entrar na playlist da consciência, assiste a consciência. Entra na playlist de provérbios e assiste desde o primeiro. Você vai ver sua cabeça mudar, mano. Nossa, se você assistir esses provérbios desde o primeiro. Eu só falei doideira aqui nesses áudios de provérbios. Só coisa que você não escuta aí todo dia. Então assiste a live de provérbios, começa a pôr no ouvido. Tem como você fazer pelo Google. Você vai entrar no Google, entra no link pelo Google, aí você vai clicar playlist de provérbios. Você vai no Google Chrome, não pode ser o Safari. Entra no Google Chrome, coloca site para computador. Aí você dá play, você pode desligar a tela do celular, que tem como você assistir mesmo sem o YouTube estar aberto. Aí você põe no seu ouvido e fica ouvindo. Ressuscitação cardiopulmonar, exatamente, o cérebro precisa estar ativo. Então, mas tem casos que não, tem caso, Angélica, que isso aí já passou muito tempo, já deu morte cerebral, já deu treta ali, o cara volta, chama EQM. Tem os casos de EQM que deu morte cerebral, tem casos de EQM que é rápido, igual o cara ressuscita ali, o cara volta, mas qual que é a treta? Se o cara tava com o olho fechado, tava aqui praticamente sem ouvir, né? Não tinha como ouvir ali. E aí ele, por exemplo, tem um cardiologista que era ateu. E aí como que ele explicava essas coisas? Aí sabe o que ele fez? Ele colocou umas prateleiras bem em cima assim do lugar onde ele fazia essa ressurreição dele. Quando ele fazia o trabalho, ele colocou coisas escritas. Aí quando a pessoa voltava na ressurreição, ele perguntava, o que estava escrito lá em cima? Daqui de baixo não tinha como o cara ver. Aí os caras acertavam. Aí ele escreveu um livro sobre isso. Então ele era ateu, aí como é que um ateu fica com uma coisa dessa? Nem era para ser ateu, né? Gnóstico. Tem que ser gnóstico. O cara falar que é ateu hoje é ignorante. Então tamo aí, mais uma live, bora pra cima! Bora agora correr, fazer aqui 5 km, orar, falar com Deus e meditar nessas doideiras que a gente fica ouvindo de Salomão aqui. Tá bom? Tamo junto, compartilha aí as lives, compartilha o YouTube. Já entra aí no link da bio. O primeiro link é modo ascensão, grupo de ascensão. É lá que eu falo das lives da noite, tá? Nós vamos ter uma imersão aí qualquer momento. Aí vai ser doideira, hein? Ficar 24 horas. Na verdade vai dar 10 horas de live na minha frente. Você vai ver nós bugar essa cabeça sua e tirar esse personagem de cima do você. Tá bom? Tamo junto.